Muito boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas. Vamos agradecer ao alto pela semana que tivemos, pelas bênçãos inúmeras que recebemos, pela presença dos benfeitores amigos em nossas vidas, nos orientando, nos fortalecendo, nos estimulando, a quem tanto devemos e que nos auxiliaram tantas e tantas vezes sem que ao menos nós percebêssemos. Obrigado, mestre e amigo, por essa oportunidade de falarmos do teu evangelho, falarmos de palavras de luz nesses tempos tão difíceis, com tantas dúvidas, tantos questionamentos, que possamos ter sempre a certeza da sua presença em nossas vidas, mestre. Muito obrigado por tudo. E ser conosco nesse instante e sempre. E nos auxilie a estarmos contigo cada vez mais. Que assim seja. Então, nós estamos aqui continuando o estudo do livro Jesus no Lar e vamos hoje comentar o capítulo 24 do livro, que se intitula Os Sinais da Renovação. Então, mais uma vez, as pessoas, os amigos, os apóstolos, reunidos na casa de Simão Pedro, e ali junto com Jesus, ouvindo o mestre, conversando, discutindo e aprendendo. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. Então, Jesus, ali junto de todos, né, naquele dia, num dia específico, ele tomou a palavra e começou a falar. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Então, essa mensagem, Jesus vai mostrar quando o reino divino estiver aqui, sendo implantado na terra. Porque nós sabemos que o reino divino, ele começa no coração de cada um. Mas nós sabemos que a terra também, a partir do momento que as pessoas se transformarem, a terra também será um local do reino de Deus. Ela só não é hoje por conta de nós mesmos, que ainda não nos transformamos, não aceitamos o reino divino ainda dentro de nós. Falamos, estudamos, comentamos, mas não colocamos as mensagens dentro de nós. Não colocamos o evangelho em nosso coração ainda. Conforme formos colocando, conforme todo mundo fosse adequando, esse reino também será que antes, né, como Jesus falou, meu reino ainda não é deste mundo, mas um dia será. A terra será transformada. O mundo de regeneração é um mundo que nós aguardamos como espíritas, né? Nós aprendemos que nós estamos hoje no mundo de provas e expiações. E passaremos para o mundo de regeneração. Quando acontecerá isso? Quando nós nos transformarmos. Aqueles que não quiserem se modificar, aqueles que relutarem, que realmente atrapalharem a marcha, mais cedo ou mais tarde, terão que ir habitar outros mundos mais atrasados, onde lá poderão continuar com mais dificuldade, de forma mais penosa, a sua marcha evolutiva. Esperemos que nós, pelo menos, possamos ficar nesse mundo renovado. Porque o mundo de regeneração não é um mundo perfeito, mas um mundo onde as pessoas querem melhorar. Elas reconhecem seus erros e buscam se regenerar. Né? A palavra regeneração fala, porque nós aprendemos na doutrina espírita que além depois da regeneração existem os mundos felizes, né? Que aí sim o espírito está completamente liberto do mal. Mas no mundo de regeneração nós ainda temos as nossas más tendências, mas estamos dispostos a melhorar. E isso é o que faz toda a diferença. Nós mudamos o rumo. Nós antes caminhávamos para o mal, para o caminho do mal. E agora, a partir do momento que a gente resolve
buscar viver o Evangelho, a gente resolve mudar a direção de nossas vidas e nos esforçarmos para caminhar no caminho do bem, da bondade, do amor, né? Então, Jesus fala do mundo futuro, mas todos nós aguardamos esse mundo, mas muita gente aguarda esse mundo como se ele viesse do céu, né? Algumas descrições que estão na Bíblia falam isso de forma figurada, mas, na verdade, todos nós precisamos nos comprometer com esse reino para merecermos estar nesse reino. Senão, nós não poderemos ficar e seremos afastados daqui, indo habitar mundos inferiores, né? Só depois de muito tempo é que poderemos voltar para esse planeta, se assim o merecermos. Então, Jesus fala desse mundo futuro. Quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. Então, na época de Jesus, o mais desapiedado era o que mais tinha poder, né? E durante muito tempo foi assim. Hoje a gente começa a ver que existe uma mudança. Ainda existe muita gente, né, que detém o poder que não tem piedade, né? E que exerce poder de forma brutal. Mas aos poucos a gente vai vendo que muitas pessoas que querem o bem do próximo, que ajudam, começam também a ter voz ativa na sociedade, não é verdade? Então a gente começa a ver que nós estamos num período de transição, onde no futuro, né, o mais poderoso será aquele que ame mais os seus irmãos. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior. Então, o vencedor não é aquele que guerreia o inimigo exterior, até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. Então, o vencedor é aquele que guerreia o mal, guerreia a ignorância, a iniquidade, o mal dentro de si mesmo, e não aquele que vence os outros, que derrama sangue, como nós muitas vezes imaginamos, mas aquele que vence, vence o orgulho, vence o egoísmo, vence a maldade, que ainda traz dentro de si. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso. Falar bem, né, é fácil, né? Mas sim o que aliar as palavras santificantes, que fale bem, aos próprios atos. Então, junta fala e ação e atitude, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. Então, é aquele que é, é aquele que, além de falar coisas boas, vai agir no bem e vai mudar o padrão de vida onde estiver. Pode ser numa roça, pode ser num escritório, pode ser num lar, pode ser em qualquer lugar, mas a pessoa fala no bem e faz o bem, melhorando a vida de todos, não é? O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos. Ah, eu tenho muitos títulos, tenho título disso, título daquilo. Não. Que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra. Ele está falando de títulos de posse das coisas, né? Então, o mais nobre não será aquele que tem, eu tenho muitas casas, tenho muitos terrenos, tenho muitas coisas, não. Mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Então, aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão no coração dessas pessoas, porque fez o bem e as pessoas são gratas, né? Então, esse é o nobre do futuro, aquele que colhe, né,
nos corações das mães, das crianças, dos velhos, dos enfermos, dos homens honestos, dignos, humildes e generosos. Todos reconhecem que ele é nobre pelo muito que fez no campo do bem, não é verdade? O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. Então, quem que a gente respeita hoje? A gente respeita muito aquele que tem ouro, que tem poder, que tem dinheiro. A gente vê as redes sociais, a pessoa é assim, a pessoa tem um jatinho. Nada de errado nisso, não estamos aqui criticando esse tipo de coisa, né? A pessoa pode ter tudo isso e ser uma pessoa excelente. Mas o que nós estamos querendo dizer, o que Jesus quis dizer aqui, é que não é isso que vai ser considerado a condição de ser respeitável, né? Mas aquele que tem um coração melhor, aquele que é bom. Quantas pessoas famosas, conhecidas e tudo mais, e que são boas, que a gente respeita porque são boas, tratam bem os funcionários, tratam bem os subalternos, né? Mesmo aquelas pessoas que são famosas, às vezes, né, recebem, às vezes, um carinho, um admirador, tudo mais, enquanto outras têm tudo aquilo, mas são orgulhosas, são, né, soberbas. Então a gente começa a ver que a gente passa a valorizar aquele que tem o melhor coração, aquele que sente, né, dentro de si piedade, sente vontade de ajudar o próximo, né? Então isso, aos poucos, nós passaremos cada vez mais a valorizar isso aí, né? O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. Então, muita gente, fulano é santo, olha lá, ele se isola, ele fica isolado, ele fica meditando, ele fica orando, ele fica... Hoje, isso já foi até mais importante. Hoje, a gente cada vez menos valoriza isso, né? A gente não dá cada vez muito valor mais a isso, graças a Deus. Porque o que importa, na verdade, não é fugir do contato daqueles que sofrem, mas o contrário. É aquele que desce da sua grandeza, né? Estendendo mãos fraternas a quem? Aos miseráveis, aos sofredores, né? Elevando-lhes a alma aos planos de alegria e de entendimento. É aquele que ajuda os necessitados, né? Então, o mais santo será esse, não aquele que se isola, que fica, que não, né, não conversa com ninguém, que acha, né? Não. Esse tipo de coisa já passou, né? O mais puro, né, quando chegar esse futuro, né, o mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos, confesso, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos, sem contaminar-se. Então, o mais puro não é aquele que não, eu não me misturo com gente ruim, com maldosos, com criminosos, não. Né? É aquele que mergulha no lodo para salvar os irmãos caídos, mas sem se contaminar. Quantas pessoas que visitam cadeias, né, buscam ajudar aqueles que caíram, não é? Então, esses são os verdadeiros, são os mais puros, e não aqueles que se afastam, não, eu não posso me misturar, né? Esse tipo de comportamento não é um comportamento cristão. Quando é um cristão é aquele que, como diria Jesus, os sãos não precisam de médico. Então, vai ao encontro dos doentes da alma, não só dos doentes da alma também, né? Mas sem se contaminar, né? Sem participar dos males que muitas vezes as pessoas têm. Então, vai procurar o viciado, mas sem se tornar viciado também, né? Vai procurar o malfeitor, mas sem compartilhar do crime, né? E assim por diante. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias. Ah, eu tenho muito livro, tenho muita teoria, eu li muito. Não. Mas justamente aquele que, embora saiba pouco,
procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. Então, o mais sábio não é aquele que se isola, que conhece muito, mas aquele que, mesmo com pouco que ele souber, ele vai querer compartilhar e auxiliar o seu irmão a compreender melhor a vida, né? E aí Jesus fala, né? O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora. Então Jesus olhou para fora, aquela noite clara, né? Fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestade de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Então, nessa época, e nós melhoramos muito, por mais que a gente veja que guerras, né, está vendo agora no momento, em 2022, a guerra da Ucrânia e coisas desse tipo, mas num passado recente nós tivemos guerras muito mais catastróficas. E ao longo da história da humanidade tivemos guerras sem fim. Tiveram guerras, né, de 100 anos de duração. Então a gente vê que aos poucos o homem vai abandonando essa ideia. Em vez de guerrear o próximo, levar sangue, levar destruição, ele começa a guerrear o quê? As trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais. Então ele começa a guerrear o mal físico e o mal espiritual, principalmente em si mesmo, né? Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores, nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o arado substituir o carro suntuoso, né? Tem uma profecia, se não me engano, de Isaías, que fala isso de uma forma maravilhosa, né? E as suas lanças se transformarão em arado. Que coisa maravilhosa, né? Então, é isso que Jesus fala. Em vez de guerra, em trabalho, em fartura, em desenvolvimento, né? E não em transformação em guerras, em ódio, em destruição, né? Nós já estamos cansados disso, não é verdade? Quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, então, ao invés de espada, livro, né? Edificante, livro que constrói. Quando a bondade e a sabedoria presidirem às competições das criaturas para que os bons sejam venerados, né? Ao invés de disputas para ver quem faz isso, não, a bondade, a sabedoria, quem é melhor, quem faz o melhor em benefício de todos, né? Quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então, o sacrifício pessoal em proveito de todos, né? Sacrificar para ajudar o próximo. Esse vai ser a honra cada vez mais do ser humano. Pensar no seu irmão. Fazer o máximo para o seu irmão, né? A fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Uma nova humanidade. Quem sabe nós mesmos transformados, né? Aí depende de nós. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes, a cintilarem no alto, pareciam saudar essa era distante. Então, a promessa do Cristo
é de um mundo novo. Não só do mundo espiritual, mas de um mundo melhor aqui na Terra. Mas não que será construído com revoluções, com guerras, com ódios entre classes, não. Mas com o amor uns para com os outros. Essa é a nova humanidade. Esse é o novo mundo. Essa é a nova Jerusalém, como aparece no último livro da Bíblia, né, no Apocalipse. Que existirão novos céus e novas terras, né, e nova terra. Né? Então, essa é a promessa. Essa é a certeza do cristão. Ele trabalha para si mesmo, para a sua evolução, mas também contribui com a sua melhoria, ele contribui para a melhoria do mundo em que vive. A começar do ambiente que o cerca. Né? Então, o reino de Deus, prometido por Jesus, um dia também se instalará na Terra. Quando nós nos transformarmos. Quanto mais tivermos piedade, amor, compreensão no coração, ternura, humildade, mais próximo esse reino estará de nós. Mais nos aproximamos dele, mais nós contribuímos para a vinda desse reino. Não é com discursos, não é com atitudes violentas, não. É com amor no coração. Então, que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva a todos, que possamos sonhar com esse novo mundo e trabalhar por ele, principalmente modificando a nós mesmos, combatendo o mal que ainda existe em nós e permitindo que o bem que está em semente dentro de nós, como herança de nosso Pai, possa germinar e brotar no coração de todos. Muita paz, um ótimo final de semana e que Jesus continue nos abençoando sempre.